Olá, bom dia você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos, mas eu quero deixar o título da mensagem de hoje, um pensamento que vamos ter nesta meditação. Cuidado com a falsa humildade. Cuidado com a falsa humildade. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa pessoa que ora comigo agora. Eu peço para ela, ó Deus, toda sorte de bênção no nome de Jesus e para os familiares dela também. Deus, eu sei que esta pessoa precisa do Senhor tanto quanto eu preciso. Por isso, ó Deus, eu oro ao Senhor sabendo que o Senhor é um Deus provedor, um Deus maravilhoso, um Deus guardador e que o Senhor pode ouvir as nossas orações. No nome de Jesus, muito obrigado por poder orar ao Senhor. Eu te agradeço por isso. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Josué, capítulo 9, versículo 14 ao 16, que diz assim: Então, os homens de Israel aceitaram as provas humildes apresentadas por eles e não pediram conselho ao Senhor. O versículo 15 diz: Assim Josué fez uma aliança com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os oficiais prestaram-lhes juramento. O versículo 16 diz: Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, né? Que engraçado esse texto, porque vamos andar juntos nesse assunto, dizendo o seguinte: eles então estavam ali, como nós meditamos na meditação passada, no Monte Ebal e no Monte Gerizim, com o sacerdote e a arca no meio deles, fizeram o cerimonial todo ali, e Deus aceitou o holocausto, aceitou o sacrifício, eles repetiram as bênçãos e as maldições ali naquele lugar, lembrando, né, a todos de Israel e aos estrangeiros que viviam no meio deles também, sobre a aliança do Senhor. Foi a terceira vez que se faz uma repetição da aliança do Senhor, né? 2 vezes do outro lado de lá do Jordão e agora do lado de cá. Então, depois dessa cerimônia, possivelmente eles voltam para Gilgal e ali estão quando lhes chegam alguns visitantes, né? Que era da cidade de Gibeon. Eles chegam, esses visitantes, é o seguinte, ouviram dizer, chegou até os ouvidos deles, que Israel vinha detonando tudo, destruindo tudo, matando reis, né? Fazendo um grande estrago desde o Egito para cá, e agora que já estavam do lado de cá de Jordão, e já tinha destruído a Jericó, destruído a Ai, matado os seus reis, né? Em Jericó queimaram tudo, só tiraram o ouro, a prata, os vasos de ferro e os vasos de bronze para dedicar ao Senhor. Já em Ai, eles tomaram as riquezas para eles e os gados também, mataram todos os habitantes. E o que seria de Gibeon, que estava tão próximo dele, e mais 3 outras cidades, né? O que acontece é que os gibeonitas então tramam um engano. Eles se vestem de saco, né? Pega alguns jumentos ali, coloca trapos nos jumentos, pega uns odres velhos de vinho quebrados, né? Vasos que foram pegando um monte de coisa velha, rasgaram, envelheceram seus sapatos, rasgaram as suas vestes e então foram lá fazer uma proposta ao povo de Israel, a Josué, com humildade. Tudo isso eles fabricaram para provar humildade. Por isso o título da nossa mensagem é Cuidado com a falsa humildade, porque ela pode te comprometer. E o que acontece é que eles vão então, possivelmente, eu acredito que eles não chegaram diretamente a Josué. Eles chegaram primeiro e começaram talvez comprar o coração do povo com a sua humildade. Isso chegou até Josué, é um pensamento meu, que chegou então até Josué, e eles então contaram a Josué o que eles ficaram sabendo, e que eles saíram de terras distantes
distantes para chegar até ali, para se agrupar a eles, pedindo a eles misericórdia. Esse era o alvo deles. Fizeram tudo, forjaram a situação para que eles parecessem muito humildes, muito estragados pelo caminho, muitos sofridos pelo caminho, e então chegaram ali. Então eles disseram, né, aquele pão deles ali que estava já esmigalhado, eles disseram a Josué: não, nós saímos com o pão fresco, o pão quente das nossas terras distantes, e nós saímos com as nossas roupas novas, nossos calçados novos. Olha aí o estado que estamos, porque nós fomos enviados até vocês para pedir a vocês misericórdia, para que façamos uma aliança. Então, aquela humildade toda ali chamou a atenção do povo. Houve uma certa desconfiança, né, de Josué e dos príncipes ali, dizendo: não é porventura vocês de longe e de perto? Não mora vocês pertinho de nós? Mas eles disseram: não, olha as nossas roupas que eram novas, como estão. Eles foram bons estrategistas. E o que aconteceu é que eles então cometem duas falhas neste momento, tanto Josué quanto o povo. A primeira falha foi em acreditar na história deles e fazer aliança de paz com eles, poupando-lhes a vida. Esta foi a primeira falha, porque na Bíblia foi proibido, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, na repetição de Moisés, foi proibido que se fizesse aliança com os povos daquela terra. Foi o próprio Deus que proibiu. Moisés repetiu isso algumas vezes para que ficasse bem atento. E então Moisés até dizia: porque se vocês fizerem aliança com eles, isto lhes será por prejuízo, por laço. Não faça aliança, destruam todos eles. Neste momento, Josué foi misericordioso e se esqueceu dessas palavras. Os príncipes também. Esta foi a primeira falha que eles cometeram. A segunda falha que cometeram foi não terem consultado a Deus, não pediram conselho de Deus. O que acontece é que isso pesou, porque 3 dias depois, né, no versículo, creio que o 17 diz que 3 dias depois, eles descobriram que eles eram vizinhos seus. Né? Moraram, o versículo 16 diz isso, e o versículo 17 diz até que eles vão lá para conferir, né? A partir do versículo 17 diz que eles vão para conferir, mas eles já haviam prestado um juramento, e quando descobre, tanto Gibeão como as 3 outras cidades estavam ali bem pertinho deles. Para ter uma ideia, Gibeão era a última dessas 4 cidades, né? E ela estava aproximadamente 30 quilômetros de onde eles estavam, de Gilgal. Então não estavam tão longe, por isso a Bíblia diz que eles moravam no meio deles, estavam considerados como se fosse no meio deles. E o que acontece? Eles fizeram um juramento. Se você for ler o capítulo completo, você vai perceber que aí há a primeira murmuração do povo contra a atitude dos príncipes de Israel. Eles se ateram a não murmurar contra Josué, mas murmuraram contra os príncipes que fizeram o juramento, dizendo que eles não deveriam ter feito isso. Eles se lembraram da palavra do Senhor que os proibira de fazer aliança com o povo da terra. O que acontece é que os príncipes disseram: nós não temos mais o que fazer, não poderemos matá-los, como era a ordem, exterminar todo o povo da terra, todo inimigo deveria ser morto, todas as pessoas que morassem nesta terra de Canaã deveriam ser mortas, mas nós não podemos fazer isso, porque nós juramos pelo nome do Senhor. Que situação difícil agora, né? Não podiam fazer o que era ordem antes, por causa de um juramento que fizeram. E por que fizeram esse juramento? Porque se esqueceram, primeiro, de consultar, de pedir os conselhos de Deus. Segundo, de lembrar da lei que Moisés deixou para eles, né? E de se apiedarem de pessoas que estavam usando uma falsa humildade. Se você continuar estudando comigo, você vai ver o que redundou este assunto. A partir de amanhã, vamos falar
a parte do que redundou esse assunto. Mas isso não para por aí. Mais tarde, lá no reinado de Davi, Davi vai ter problema por causa deste juramento aí. Então, você vê que a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela tem que ser uma palavra efetiva, uma palavra que prevalece. Nós não podemos falar no nome de Deus hoje e desfalar amanhã ou tomar qualquer atitude amanhã. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Quando eu era adolescente, tinha um ditado nosso lá, que a gente aprendeu na escola, que palavra de santo é como a de rei, não volta atrás, né? E às vezes nós esquecemos que nós somos santificados em Cristo. E não podemos ter palavras que mudam da noite para o dia ou que venham a mudar mais tarde. A palavra do cristão é sim para o sim e não para o não. E o que passa disso, ou que fica em meio termo, ou que entra em oscilação, é de procedência maligna. Seja você um cristão, membro de igreja somente, seja um obreiro, seja um pastor, não importa a tua posição, a tua palavra tem que valer. Ela tem que ser a palavra falando no nome de Deus é verdadeiro, Deus é santo, não podemos oscilar. E o que aconteceu ali é que eles então não consultaram a Deus, não pediram conselho de Deus. Nós precisamos aprender a levar nossas causas ao Senhor antes de tomarmos quaisquer decisões. Precisamos aprender a falar com Deus antes de dizer ao humano dar nossa resposta a Ele. Precisamos ter uma resposta de Deus para nós. Senhor, o que o Senhor acha disso? O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sonda os nossos pensamentos. E ali Deus estava vendo aquela situação do povo ali aceitando a gente de Gibeon, vindo falar com eles, mostrando uma falsa humildade ali. Mas eles, antes de consultar a Deus, de pedir conselho a Deus, tomaram a posição. E então qual foi a posição que os príncipes tomaram? Junto com Josué, disseram: nós não podemos matá-los. Foi um juramento feito, temos que poupar-lhes a vida. Mas, por causa do que eles fizeram, agora eles se tornarão rachadores de lenha para nós, carregadores de água. Ou, em outras palavras, eles serão nossos servos, eles nos servirão. Mas para os gibeonitas era melhor servir a Israel do que morrer, do que ser ali exterminado, do que toda a cidade dele serem destruída. E tanto eles cumpriram a sua parte, como também Josué e os príncipes de Israel cumpriram a sua parte. Porém, o povo não ficou satisfeito por não terem ouvido o conselho de Moisés, a lei de Moisés, e não terem consultado ao Senhor antes de tomarem quaisquer decisões para o povo, para o bem do povo. Então siga comigo estudando esse assunto e nós vamos ver como Deus trata, porque até então Deus ficou em silêncio. Deus deixou Josué tomar atitude, Deus deixou Israel tomar atitude, Deus deixou o povo tomar atitude, mas o interessante é que Deus pega esta causa aí e Deus não leva em conta o que eles fizeram por não ter pegado conselho com ele. E Deus trabalha logo no capítulo seguinte. Nós vamos ver isso de perto, né? O que aconteceu com este momento aí do juramento, do cumprimento do juramento e o que está por vir depois disso. Eu quero que você aprenda a andar comigo, aprendendo as histórias bíblicas e o que elas trazem de benefício para as nossas vidas. Agora, vamos falar da nossa atualidade. O que esta lição traz para nós? Cuidado com a falsa humildade. Nas nossas casas chegam pessoas humildes, na nossa igreja chegam pessoas humildes, e às vezes nós deixamos o nosso coração se levar por isso. E essas pessoas chegam com certa humildade, mas nem sempre a humildade dessas pessoas são verdadeiras. Tem pessoas que chegam na tua casa para tentar tirar de você aquilo que é teu. E com isso, se ela chegar tocando tambores, se ela chegar soltando foguetes, você não vai recebê-la. Então, elas se vestem de humildade para comprar, para atrair o teu coração.
E depois de atrair o teu coração e de pegar, de ter o teu coração nas mãos, então elas usurpam aquilo que é teu. Nas nossas igrejas acontece isso também. Muitas pessoas humildes chegam lá com aparência de humildade. Quantas mensagens de humildade você escuta por aí? A pessoa vive nos seus grandes palacetes, elas vivem muito bem, tem lá vários carros, mas vem pregar na tua igreja e elas apresentam uma falsa humildade. Ah, que eu sofri isso, que eu sofri aquilo, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser tratado por Deus, e prego a mensagem que vai comprar o teu coração e você se deixa levar por isso, e quando você vê, você já tirou todo o teu dinheiro do bolso, já tirou o teu relógio do pulso, o teu cordão do pescoço, a tua carteira já está dando para ele e passa até cartão de crédito para dar tudo que é teu a esta pessoa que se fez de humilde para comprar o teu coração. E quando ela sai do teu púlpito, sai da tua igreja, ela te deixa endividado e a tua igreja quase que na miséria. Isso tem acontecido demais no nosso meio. Ladrões, vendilhões, pessoas, contadores de histórias emocionantes que têm chegado nos púlpitos da igreja e contado as suas histórias e levando o ouro e a prata daquela igreja e deixando ali pessoas sofrendo, pessoas que acreditavam naquela humildade, mas se deixaram levar porque não conversaram com Deus e nem buscaram ter uma maturidade cristã. Ande um pouco mais com a pessoa, fale um pouco mais com ela. Use a psicologia, analise a vida daquela pessoa mesmo, porque o mentiroso não sustenta a sua mentira por muito tempo. Então precisamos ter de Deus a capacidade, a sabedoria e a graça de Deus para não cairmos em emboscada. E muitas vezes no Brasil, muitas pessoas tentaram me enganar com conversa humilde. Às vezes você vê a pessoa chorando na sua frente, mas depois que você ajuda, você a vê comprando cerveja e carne e ir fazer um churrasquinho com o dinheiro que ele tirou da tua mão para uma cesta básica. Isso aconteceu comigo no Brasil, quando eu dava muitas cestas básicas no Brasil. As pessoas usavam aquilo ali que o meu coração era bom para ajudar, para depois tomar sua cervejinha e usar mal aquilo que nós fizemos de bem para ela. Hoje em dia o mundo está muito perigoso porque eles dizem aí, os falsos, que o mundo é dos espertos, mas eles esquecem que o céu é para os humildes. O céu é para aqueles que às vezes são tão simples, que esses espertinhos aí pensam que podem enganá-los. Mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não tomar decisões precipitadas como tomou o povo de Israel ali. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles estariam em grande emboscada. Mas Deus usou esta trapaça. Deus usou este meio laço que fizeram a eles, esse temor que os gibeonitas tinham de serem consumidos, por isso inventaram esta história. Deus usou tudo isso para dar um grande galardão, uma grande vitória a Israel, porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é grande, e Deus não quer que você e eu sejamos destruídos por ninguém, e nem por histórias falsas. Deus quer cuidar de mim e quer cuidar de você, mas nós devemos ter os nossos próprios cuidados e devemos ter cuidado com a falsa humildade. Você tem que ter cuidado com quem entra na tua casa, com quem convive com você, com quem fala com você. Você tem que ter cuidado, porque depois que o ladrão entra na tua casa, ele se torna senhor, ele coloca uma arma na tua cabeça, e o ladrão nem sempre chega como ladrão. Ele às vezes chega como um bom amigo, sendo um falso amigo e um futuro ladrão. Ele irá roubar o que é teu se você não buscar de Deus, se você não buscar sabedoria de Deus, se você não se jogar aos pés do Senhor. Eles irão te humilhar e te maltratar. Mas se você tiver a sabedoria de Deus em você, se você todas as manhãs disser: Deus, eu não serei nada sem o Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua orientação para este dia,
aí Deus irá te ajudar. Você pode notar em todos os meus vídeos, eu nunca pedi e nem nunca irei pedir no nome de Jesus ajuda financeira, ajuda a sustentar meu canal, ajude isso ou aquilo, porque eu sei que eu ganhei de graça de Deus e eu te passo de graça o que eu tenho do Senhor, que é uma palavra de motivação, dizendo a você, Deus quer te abençoar, mas Ele irá somente te abençoar se você tiver uma vida com Deus. Por isso eu não tenho que mentir para você, eu não tenho que te enganar com palavras dizendo que Deus está atento às tuas orações, que Deus vai te abençoar mesmo, não importa a situação que você está vivendo. Sem santificação, Deus não irá te ouvir e nem te abençoar. Por não cobrar nada de você é que eu posso te falar a verdade. Por não ter nenhum dinheiro teu, nenhuma ajuda tua, é que eu possa te dizer que se você não se santificar e não buscar a Deus, você vai para o fogo do inferno e a tua vida irá sofrer no inferno. Mas se você buscar a Deus, Jesus irá voltar para levar você para o céu. Por isso eu posso te falar a verdade, porque a minha mensagem não é vendida para você. A minha mensagem é a palavra de Deus e eu temo a esse Deus e não posso falar nada diferente do que a Bíblia fala. Então eu quero que você seja abençoado e abençoado no nome de Jesus, lembrando, só seremos abençoados se Deus se agradar das nossas atitudes, da nossa busca a Ele, do nosso serviço a Ele, da nossa fidelidade a Ele, do nosso compromisso com Ele, porque Deus só tem compromisso com aqueles que são fiéis e tem compromisso com Ele. Então Ele tem compromisso com a sua palavra e Ele abençoa e guarda aqueles que buscam a proteção dele, aqueles que são deles. Seja um crente verdadeiro e cuidado com a falsa humildade. Que Deus te abençoe e abençoe sua família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu e aguarde a sequência dessa mensagem para amanhã no nome de Jesus. Fique conosco, tá? Vamos estar juntos caminhando na palavra do Senhor. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um abraço meu, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.